A primeira vacina contra a dengue foi liberada para comercialização no país. A imunização vai custar caro, assim como diversos medicamentos com variações de preço que podem passar de 5.000%. R$600 por mês. É esse o valor que a Thaís desembolsa com medicamentos para tratar a depressão e a síndrome do pânico. Desempregada, a publicitária abriu mão de várias despesas para conseguir cuidar da saúde. A vaidade da mulher, né, que é ir no cabeleireiro todo final de semana, fazer unha, também foi cortado, dentre outras coisas do dia a dia. O preço dos remédios é composto pela matéria-prima usada na indústria, embalagem, pesquisas e estudos de mercado. Mas a maior parte do preço vem dos impostos. Um produto caro, que custe em torno de R$200 uma caixa, né? Quase R$70 são impostos, né? Em alguns países do mundo, eu cito Estados Unidos e Reino Unido também, zero de imposto para medicamento. Na França, uma campanha da organização Médecins du Monde quer pressionar a indústria a baixar os preços dos medicamentos. Os remédios para um tratamento contra a leucemia custam mais de R$10.000 por mês. E é da França que vem a primeira vacina contra a dengue, chamada Dengvaxia, que vai custar cerca de R$130, mais o valor da aplicação em hospitais e clínicas. E hoje também foi anunciado em Porto Alegre o início dos testes com seres humanos da primeira vacina contra a dengue, desenvolvida pelo Instituto Butantan de São Paulo. Os preços dos medicamentos também sofrem outra variação. É o valor praticado de uma farmácia para outra. Uma pesquisa mostrou que a diferença de preço de um mesmo medicamento genérico pode chegar a quase 5.500%. O levantamento foi realizado em 300 farmácias de 16 capitais pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade do Mercado Farmacêutico. Em Curitiba, o analgésico paracetamol genérico custa 47 centavos. Em Belém, sai por R$ 25,78. Nessa rede de farmácias, até o vice-presidente concorda que o consumidor precisa pesquisar antes de comprar. Procurar lugares mais baratos. Hoje a gente tem a ferramenta da internet que todos podem consultar os preços dos medicamentos. Você já pensou, mais de R$1.000 você ter que ficar gastando em remédio? Seria tão bom se eu pudesse estar passeando em vez de comprar remédio. Doutor Paulo Saldiva, boa noite. Boa noite. Nesse caso aí do preço dos medicamentos, não deveria ter uma política do Estado para tentar minimizar um pouco ou reduzir um pouco esse custo para o consumidor? Bom, vamos tentar responder uma questão complexa dentro do limite de tempo de alguns que caiba aqui. Primeiro, imposto para remédio no meu entender, um absurdo. Nós conseguimos reduzir imposto para carro e não conseguimos reduzir imposto para remédio. Hoje, todos que nos assistem devem saber que quanto mais velho você fica, mais caro está ficando envelhecer para cuidar da sua saúde. Seja pelo plano privado, seja pelo custo da medicação. Então esse é um aspecto. A segunda coisa é que o Brasil, ele montou alguns insumos de pacotes básicos na farmácia, Fundação Farmácia do Remédio Popular, né? Que controla diabetes, controla hipertensão, você consegue produzir a baixo custo e distribuir. O Brasil consegue distribuir uma certa cesta de medicamentos gratuita. No entanto, as drogas, por exemplo, novas contra depressão, que é uma epidemia hoje, contra algumas, como para colesterol alto, por exemplo, que estão novas, estão sendo descobertas, elas não passaram os 10 anos de uso que permite a quebra de patentes. Nós também investimos muito pouco em produção de moléculas nacionais. O Butantan está fazendo isso de forma heróica, em fazer um remédio aqui contra todas as dificuldades burocráticas que esse cipual brasileiro coloca. Então, isso eu acho uma vantagem porque criou uma competência de desenvolvimento de vacinas e, ao mesmo tempo, forçou uma parceria, quer dizer, criou uma oportunidade de... Hoje, a Sanofi, a Aventis, Pasteur e o Butantan, que competiam pelo mesmo produto, que é a vacina de dengue, estão fazendo uma parceria para desenvolver a vacina de Zika, porque se demonstrou que era barato e valia investir no Brasil. Então, em outras palavras, nós passamos, na maior parte dos remédios, mesmo aqueles que a patente já foi quebrada, a importar da Índia, importar da China moléculas produzidas a baixo custo e a gente não tem a capacidade de produzi-las aqui. Sobe o preço do dólar, você
acaba pagando mais. E o nosso salário não subiu em dólar. E, finalmente, eu concordo com a ideia de uma política de controle, mas o governo devia começar a dar o exemplo. Ele devia primeiro abdicar dos impostos, porque pagar hoje uma pessoa... Olha, eu estimo que mais ou menos uma pessoa acima de 60 anos paga de 600 a 1.500 reais para cuidar do básico. Eu não estou falando de uma droga humanizada para tratar leucemia. Quem pode pagar isso? Quem é que pode fazer isso? E isso vai dizer que vai acontecer um problema de desabastecimento e de falta de controle de doenças crônicas, que no longo prazo vão demandar mais internações por complicações. Portanto, é um tiro no pé você dificultar o controle das doenças crônicas por um aumento de preço sem uma política racional de um planejamento estratégico para o futuro. Aline Clemente, boa noite. Boa noite. Infelizmente, o lobby da indústria farmacêutica também é muito grande. Também, né? E é grande em proteger o seu lucro, não é? Não como o lobby da indústria automobilística, que conseguiu redução de IPI, por exemplo, né? Esse ponto eu achei crucial, quer dizer, realmente, por que é que o remédio paga tanto imposto quando o automóvel, quando precisa ou quando quer, reduz-se o imposto? Está muito caro mesmo manter a compra de remédios, e se isso vai significar que as doenças não vão ser tratadas corretamente, isso vai acabar o quê? Vai acabar no SUS, vai acabar onerando o hospital. E mais, a gente consegue subsidiar diesel. Não pagamos imposto na gasolina. E ao mesmo tempo, para remédio, cobra. Que se você trata gasolina e diesel melhor do que o remédio, alguém está precisando tomar remédio no governo. Para melhorar as ideias. Acho que no Brasil tudo tem imposto. A gasolina tem imposto, que é o CID, né? Não, mas o CID não está sendo... 10 centavos. É ínfimo em relação à gasolina. Então eu acho que se tivesse um aclarador de ideias, um remédio que você colocasse sublingual, para ter um efeito rápido, e a pessoa tivesse uma iluminação, seria talvez a molécula mais necessária. No Brasil eu distribuiria gratuitamente para alguns setores da gestão pública. Olha aqui, ó, o Gilvan de São Paulo está falando que remédio não dá voto. O Rodrigo Campos, e a ganância quanto custa no preço do remédio? Porque o poder da indústria farmacêutica é absurdo graças à natureza da sua atividade. Aí já o Reinaldo Oliveira, professor, é justo ter o valor à vida? Não, para não é esses justo. que ganham, parece que sim. O problema é o seguinte, custa caro desenvolver um remédio, muito caro. E a indústria não é a lógica da indústria fazer filantropia. O problema é que você tem que... isso não aplica só a remédio, William. Experimenta colocar uma prótese, experimenta colocar um marca-passo. Quer dizer, você desenvolve... Às vezes a indústria internacional compra produtos brasileiros, compra patente para descontinuar. Faz uma estratégia de mercado, como você usa para montadora de carro, para bancos, você usa para remédio. Essa lógica não atende um princípio básico, que na política de saúde devia ser o quê? Qualidade de vida. E isso aqui é uma política de direitos humanos, não é só de saúde. Você priva a pessoa de questões fundamentais como cidadania, direito à vida, de usufruir aquilo que a vida lhe permite dentro de uma sociedade democrática. Então, senão, nesse caso, o mercado não vai resolver essa questão. Você vai precisar ter um regramento. E hoje a gente não tem um regramento eficiente para a política de medicamentos no Brasil. E o mercado não resolve porque o remédio é de primeira necessidade. Então, a pessoa vai e paga, corta tudo e acaba tendo que... Não tem um limite, né? Agora, só o grande problema da imposição ou controle por parte do Estado é que a indústria farmacêutica, ela lucra. Ela só investe naquilo que dá lucro. E ela para de investir se houver uma pressão. E você para de ter pesquisa relacionada aos medicamentos. E aí o governo não entra nisso, ou entra. Mas tem vários... É tão complicado que mereceria uma matéria só. Porque, inclusive, você desenvolve um jornal só para isso. Porque, às vezes, você investe em medicamentos, por exemplo, um remédio perdeu a patente. Aí você muda um aminoácido lá, uma molécula, alguma coisa, e ele passa a ser um outro medicamento. Então, pela nova utilização, você pode, de novo, ter a patente e garantia de uso o Viagra. O Viagra, a finasterida, ela era utilizada como hipotensor. Depois descobriram que tinha um efeito colateral positivo, onde se provocava que era a facilitar a ereção. Foi repatenteado pela nova aplicação, a mesma molécula.
Então, um remédio que tinha deixado de ter um valor comercial muito alto, passou a ser uma das maiores fontes de lucro do laboratório. Então, esta é a lógica. Tem que ter um regramento, e não adianta ser só o Brasil. Isso tinha que ser um esforço de governos, porque não vai ter para todo mundo. O mundo não vai conseguir pagar o custo de manutenção da saúde numa sociedade que envelhece.